Aleluia. Irmãos, eu sei que muitos de vocês sabem, ontem nós tivemos aqui o Mercado Solidário. Irmãos, para nossa surpresa, eu sei que você chegou aqui 6h30, 7 horas, pouco tempo antes de começar o nosso culto, né? Mas para nossa surpresa aqui da nossa casa, da família Ágape, de todos aqueles que estão envolvidos, preste atenção aqui que eu vou te falar. Para nossa surpresa, irmãos, tinha pessoas às 4 horas da manhã, já no portão esperando. Começa às 9? Para as 9 horas começar o mercado. Eu perguntei para o Jonathan, eu disse, às 4 horas da manhã, ele disse, 4 horas da manhã tinha pessoa lá, pastor. 4 horas da manhã já tinha algumas pessoas lá. Quando eu cheguei já tinha umas 10 pessoas, 15 pessoas. Eu comecei a pensar o que está acontecendo, qual é que é a movimentação, o que Deus está querendo movimentar em meio a tudo isso. E a minha oração hoje à tarde foi que não seja um alimento apenas para nutrir o físico, mas que seja algo que venha tocar no espiritual, que venha tocar a nível de juntas e medula, que venha tocar a nível de alma, que pessoas venham ser saradas e tocadas pelo poder do Evangelho, irmãos. Vocês não fazem ideia, irmãos, da trabalheira que dá isso, irmãos. Vocês não fazem ideia, irmãos, vocês não fazem ideia. Se vocês acompanhassem desde o início da caminhada, desde o início para construir um mercado solidário aqui, vocês iam ficar, tem muitos que até iriam se escandalizar, por que esses homens e essas mulheres estão fazendo tudo isso? Nós entendemos o porquê de tudo isso, irmãos, é por amor a vidas, e nós continuamos crendo no poder do Evangelho, que é um poder transformador. O poder do Evangelho, ele é transformador, irmãos. Por isso que eu falei, não importa onde você adora, que você entenda isso nessa noite, mas o que importa é quem nós estamos adorando. As pessoas estão adorando inúmeras coisas nos dias de hoje, mas nós que estamos aqui, eu creio, irmãos, que nós estamos adorando ao Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que és e que há de vir. Irmãos, uma coisa eu falo, nós temos uma convicção, nós temos aqui nessa casa, nós temos uma convicção. A convicção que nós temos, irmãos, é que nós não iremos melhorar. Eu falei aqui esses dias, nós não vamos melhorar. Nós não queremos melhorar o Adão caído. Mas o que nós queremos, irmãos, que seja gerado aqui no nosso meio, é um entendimento de não melhorar esse Adão caído, mas ativar o Cristo ressuscitado que vive dentro de cada um de nós. A gente quer ir melhorando aos poucos, sabe? Aquela velha natureza. Não, nós estamos aqui com um propósito muito bem definido, de ativar o Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou, enviou o seu Espírito, e Ele, veio sobre cada um de nós que o aceitamos como Senhor e Salvador. Nós temos isso muito bem definido dentro de cada um de nós, irmãos, dentro dos nossos corações. Em meio a tudo isso, irmãos, a gente começa a perceber algumas coisas. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, sobre nós termos o entendimento que nós temos total condição de vencer as dificuldades e as tentações. Sabe por quê? Deus tem nos chamado para nós nos posicionar como homens e mulheres de Deus, amém? Amém? Tem essa convicção? Então, irmãos, tem muita coisa que a gente tem que deixar para trás, que a gente tem que jogar fora. Tem muitas acusações do inimigo que nós não podemos aceitar. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos posicionar mediante a palavra de Deus. Irmãos, nos últimos dias eu tenho tido algumas conversas com pessoas que não tem sido fácil. Humanamente falando, eu como Elcio, eu não queria falar. Eu não estou falando de 1, 2, 3 conversas, eu estou falando assim, de inúmeras conversas. De questões que eu não queria nem me envolver. Irmãos, eu sou pastor, eu entendo o chamado que Deus tem para a minha vida.
E tem algumas questões, algumas áreas que eu não quero, às vezes eu não quero adentrar, mas como pastor, às vezes a gente vê, irmãos, que a gente tem que entrar em algumas áreas para poder orientar e para poder, às vezes, atuar, não apenas como um pastor, mas em outras áreas também, sabendo que existem pessoas que têm capacidade, têm formação para orientar e falar com certas pessoas. E aí começa a vir a questão, como é que nós vamos vencer as lutas e as dificuldades? E existem várias passagens bíblicas, irmãos, que nos fornece base bíblica para vencer tentações, dificuldades. E eu preciso entender, você precisa entender. Por que nós precisamos entender? Porque nós somos chamados por Deus, por um propósito maior. E eu creio, irmãos, eu creio. Se tu não crê, eu creio por mim e creio por ti. Eu creio que Deus vai fazer na tua vida, mas muito além, Deus vai fazer através da tua vida. Eu não quero que o Senhor faça apenas em mim, mas eu creio que o Senhor vai fazer através de mim. Eu não quero que o Senhor faça apenas na minha casa, mas eu quero que o Senhor faça através da minha casa. Nós não estamos entendendo mais nada e nós não fomos chamados para entender. Nós somos chamados para obedecer ao Senhor. Na real a gente quer entender, né? Não, depois dos 18 anos, depois que a voz ela dá aquela alinhada, sabe? Que passa aquela... Depois, aí... a gente começa, não, a gente não foi chamado para isso não, a gente foi chamado para obedecer. E hoje, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus tem usado de uma forma sobrenatural crianças de 7 anos, aqui nessa casa. Em outros lugares a gente sabe também, mas aqui Deus tem usado crianças, eu tenho visto testemunho. Mas eu preciso entender, eu preciso compreender a palavra de Deus. Eu tenho falado de coisas sérias aqui para vocês, sobre relacionados à palavra de Deus. Mateus capítulo de número 4, você pode abrir, vamos começar por Mateus 4. Mateus capítulo de número 4, verso de número 1, nos ensina muito claramente como vencer dificuldades e tentações. A Bíblia fala que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado por quem? Eu falei esses dias por quem? Foi levado pelo diabo ao deserto, amém? Sim ou não? Ah, vocês estão lendo ali? Jesus, já me ajuda. Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse, eu quero que você entenda aqui esse relato. Esse é um relato de como Jesus enfrenta as tentações no deserto, irmãos. Eu comecei a falar sobre isso esses dias aqui. Eu dei algumas pinceladas sobre isso esses dias. E aqui deixa muito claro para nós de como nós nos posicionarmos quando nós estivermos passando pelo deserto. Porque nós não vamos fazer casa no deserto. Não é para fazer casa no deserto. Deserto, declare comigo, deserto. Com fé, deserto é lugar de passagem. Não vai fazer uma casinha, tá no deserto e ficar, irmãos, tu não entendeu nada da Bíblia, se tu tá 10, 20, 30 anos, 50 anos no deserto. E aliás, e se tu te contenta com o deserto? Ah não, mas é por causa que o deserto, eu estou no deserto, quanto tempo faz? 20 anos, 30 anos no deserto. Deserto é lugar de passagem. A gente tem instruído as pessoas, a gente tem orientado as pessoas. Cara, tu precisa estudar, precisa ter formação, tu precisa te preparar, tu precisa estabelecer algo, tu precisa estar bem emocionalmente, tu precisa estar bem financeiramente. Ah, eu quero casar, ah não, mas eu quero ter filhos. Gente, para ter filho tem que ter um pouco de noção das coisas. Não é colocar uma criança no mundo e depois jogar para cima, achar que é uma boneca, ou dar para a avó, para o tio, para a mãe, outra mãe cuidar. Não é assim, irmãos. Não, agora eu não quero mais, eu vou dar para adoção. Não, gente, é compromisso e responsabilidade. Mas quando nasce o inocente, a gente diz, agora eu entrei no deserto. Entrei no deserto, agora estou no deserto, por causa que assim, agora é só na volta dessa criança. Nada, irmãos. A gente tem orientado a estudar, a ter uma boa formação, está bem espiritualmente, está bem emocionalmente, está bem financeiramente. Tem uma galera que está em crise aí, começaram a fazer um curso de finanças que a igreja
que a escola da família tem aí, estão em crise. Por que da crise? Irmãos, a gente nunca foi orientado, a gente sempre fez as coisas de uma forma errada. Eu já sei como é que é. Eu sei como é que é, irmãos. Eu tenho um salário de R$2.000, quero comprar uma bota de $700. Vai dar certo? Não vai dar certo, não vai funcionar. Quanto é que está o dólar? Alguém me ajuda? William, tu que é 5,53. Boa. 5,53 vezes 700. Dá oportunidade para outro participar, é isso aí. Irmãos, ganho R$2.000, eu quero comprar a bota de $700. Irmãos, vai dar quanto? Os matemáticos aí, me ajudem. 3.000. Olha ali, ó, 3.600. Já, irmã, já pegou a rema, ó. Ele já sabe o valor da bota. 3.600 agora, mas o salário é 2.000, irmãos. A gente está orientando hoje aqui, não, tu vem para cá, tu acha que tu vai só ficar aqui cantando musiquinha, levantando as mãos, ai, porque está tudo muito bom, está tudo muito belo, está tudo bom, está tudo belo e está tudo certo. Mas a gente quer recalcular a rota contigo e que tu não venha errar o alvo. Só que Jesus deixou algo muito claro aqui para nós nesse relato de como enfrentar as tentações no deserto. E nem tudo, irmãos, é tentação. Às vezes tem coisas que é falta de organização e planejamento. Se dá, a gente faz, se não dá, a gente não faz. Quer ver um exemplo? Ontem de noite, irmãos, a minha família, ó, vou falar uma coisa aqui, eu já sei que alguns vão depois sair falando tudo errado aí. A minha família é meio família de cigano. É meio família de cigano. Aniversário, meu aniversário, irmãos, eu fiz aniversário, foi comemorado, acho que foi 8 a 9 dias de comemoração de aniversário. A minha filha agora fez aniversário, e aí todo dia queria comemorar o aniversário. Eu disse, não, calma com isso aí, gente. Para com isso, minha filha. Todo dia. Ontem, irmãos, olha só, olha, presta atenção aqui. Pega a rema aí, Alessandra. Aí ontem, irmãos, aí a minha filha, a última comemoração lá com a minha amiga, vão num lugar. Eu disse, meu Deus do céu, vão ir num lugar. Ah, não, mas é porque, pai, eu já falei contigo, eu já combinei. Comigo? Eu? Comigo? É, pai, já combinei. Tá, então nós vamos nesse lugar, isso, aquilo, aquele outro, final do culto. E aí eu fiquei aqui, ganhei 2 cachorro-quente. E aí eu disse, eu vou dar nesse cachorro aqui, eu vou dar cachorro-quente para Heloísa, para Alessandra. E aí assim, ó, porque sabe como é que é, né, irmãos? Aí num lugar. Aí chegou no lugar, irmãos, aí chegou lá, irmãos, o que acontece? Tu chega no lugar, tá todo mundo comendo, o que tu vai fazer? Comer. Eu pedi uma água de entrada. Uma água de entrada. Daí quando eu vi que estava todo mundo pedindo, sabe o que eu fiz, Márcio? Eu pedi. Aí sabe o que aconteceu? Eu pedi, daí depois eu falei para a Alessandra, Alessandra, paga a conta lá, amor, paga a conta lá para nós ir. Aí a Alessandra foi lá pagar a conta, né? Pagou a conta, depois ela entrou no carro, eu disse, amor, Alessandra, o que é isso aqui que apareceu aqui, ó? Quanto é que deu aquele negócio lá? Mas deu o quê? Olha o valor que deu aí. Eu, o quê? Sério? Irmãos, todo o planejamento que tinha para o almoço de hoje, nós mudamos. Porque o que estava planejado para o almoço de hoje foi comido ontem. Você consegue entender? Aí você me pergunta assim, ó, mas pastor, está precisando de dinheiro? Está precisando de dinheiro nada, irmãos, está tudo certo. O que eu quero falar para vocês é que existe um planejamento, existe uma questão organizacional. Daí eu disse, não, ontem a gente comeu aquele pãozinho lá que estava tão gostoso. Hoje, Ale, e a Alessandra veio no barco. Tem aquela música que diz, né? Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem. Já viram? Vai. Ah, tem uns que sabem. Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem e passa o tempo. Viu? Tem uns de vocês aí que conhecem a musiquinha. Eu disse, Alessandra, nós estamos dentro do mesmo barco, Ale. E a Alessandra disse, não, é isso aí. Então hoje vai ser diferente o nosso almoço. Por quê, irmãos? Por causa que é uma questão que a gente poderia dizer assim, ó. Não, o inimigo se levantou contra nós. E ontem o inimigo se levantou e foi
toda a nossa... Não é isso não, irmãos. Não tem nada de inimigo aí não. O que teve, o que pegou nós ontem de noite foi a fome, a vontade de comermos. Tá, mas aí eu estou falando isso para vocês, eu quero que vocês entendam aqui os exemplos que Jesus deixou para nós. Porque vai vir momentos que não vai ser coisas tão simples como aconteceu ontem. Eu estou dando um exemplo para vocês, de um almoço de hoje, coisa prática. Mas aí existem momentos que, calma aí, tem lutas, tem dificuldades, tem tentações que estão se levantando. Jesus deixou claro, e seguindo, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, uma coisa eu preciso entender: você é levado ao deserto é para você saber, na maioria das vezes, quem você é. A gente demoniza tudo, e nem todo deserto é do diabo. Às vezes é para saber e para reconhecer verdadeiramente quem nós somos. Tanto é que a Bíblia ela é clara, ela diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, eu já passei cada deserto que vocês não fazem ideia. Ontem nós estávamos conversando com os irmãos, e sexta-feira com outros, na madrugada, os irmãos da madrugada. Se você não sabe, aqui tem os irmãos da madrugada, os irmãos que começam a conversar à 1 da manhã e eles param às 4 da manhã, 7 horas eles já levantam, 6 e pouquinho, tomam um banho e vai trabalhar. Tem os irmãos da madrugada aqui. Se tu é madrugadeiro ou madrugueiro? Madrugueiro é do seu madruga, né? Madrugadeiro aí, pode ser esse negócio, eu não sei nem se existe essa frase, essa palavra aí. Se tu é esse negócio aí, irmãos, tem gente que gosta de conversar na madruga. E aí nós compartilhando sobre alguns desertos, irmãos, que nós passamos, e nós hoje chegamos à conclusão que foi o próprio Senhor que nos proporcionou isso para que houvesse crescimento e maturidade. Só que são ambientes e lugares que a gente passa, a gente não pode fazer casinha e querer ficar lá. Tanto é que eu estou falando para você, você é levado ao deserto, é para você saber verdadeiramente quem você é. Mas a pergunta é, quem eu sou? Quem você é quando está passando pelo deserto? Quem nós somos? Então eu começo a ver aqui o Senhor nos deixando muito claro, né? E o próprio Senhor, quando ele foi tentado, ele fala o quê? Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe disse, irmãos, ele disse, sabe o quê? Está escrito. A linguagem que eu tenho aqui, ela está dizendo, está escrito. E o texto diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é aqui no texto aqui que eu quero me deter. Eu quero me deter, é a primeira coisa que eu preciso entender para vencer dificuldades, para vencer tentações, não tomar a forma do mundo, não tomar a forma de palavras torpes, falando coisas que não agradam ao Senhor. É entendendo a primeira coisa que eu preciso usar a palavra de Deus, porque o Senhor falou, está escrito. Ele sabia o que estava escrito e se posicionou mediante ao que está escrito. Porque se nós não nos posicionarmos mediante o que está escrito, irmãos, nós nos tornamos presa fácil para o inimigo. Alguém olha aí a Discovery, aqueles vídeos de animais, eu não sei se você já percebeu, irmãos, tá lá o bichinho, como é que é um bichinho lá, né? Esse é zebra, pode ser uma zebrinha. Me ajuda, irmã. Está lá a zebra andando, sabe? Está lá andando, tudo a zebra. Andando. Umas 40, 50 zebras. E tem uma zebra que ela não está legal, que ela está andando na passada meio com dificuldade. Irmãos, aí tu olha assim, ó, que vê aqueles bichos loucos de fome, aqueles leões, eles ficam só assim, ó. E às vezes ele dá uma mexidinha no couro assim. Às vezes ele dá uma mexidinha no couro assim. E levanta mais um pouquinho. Irmãos, quando ela dá uma vacilada, ele dispara. Só que ele não dispara sozinho, ele dispara às vezes com uns 3, 4, 5, 6. E quando pega, vem tudo o resto, irmãos, para comer aquela carne. Todo aquele que se isola, que não conhece a palavra, ele se torna uma presa fácil do diabo, irmãos.
Todo aquele que não sabe o que está escrito se torna uma presa fácil do inimigo. Irmãos, era para nós, meu Deus do céu, era para nossas crianças, irmãos, e já estão ali, mas é que a gente não consegue ter o tempo com elas, o mesmo tempo que vocês têm em casa. Era para as nossas crianças, irmãos, elas recitarem Bíblia, sabe? Mediante o pai e a mãe recitam a Bíblia. As nossas crianças, elas vêm para cá, elas não sabem nada, irmãos. E o problema não está nas crianças, o problema está em nós, o pai, o Elcio, a Alessandra. Não estou falando uma questão de forçar, mas de ensinar os nossos filhos a aprender a palavra, a conhecer a palavra. Esses dias eu fiz uma visita, eu e a Alessandra, e uma menininha começou a falar sobre a história de Jó. Aí queria falar sobre a cova dos leões. Eu disse, olha só, Alessandra, que coisa mais linda. Hoje nós não temos mais os bebezinhos lá em casa, mas é um bebezinho aí, Alessandra, ó. Já está sendo edificada com a palavra de Deus, não tem idade, não sabe ler, não sabe escrever, já sabe recitar alguma coisa, mas não, a gente dá inúmeras coisas para as crianças hoje, coloca lá nos smarts, e aí coloca para elas e eles ficam olhando, sabe, e aí eles ficam lá, e aí o pai acha que está entretendo, não, tu está matando teu filho, quando tu não dá comidinha boa para ele. Aí depois, quando cresce, tu fala, o inimigo se levantou, o diabo se levantou, estou passando pelo deserto. Não, foi uma falta de posicionamento nosso, de quê? De saber o que está escrito, irmãos. Então a primeira coisa, nós precisamos saber o que está escrito, é entender, nós precisamos usar, declare comigo assim, ó, precisamos usar a palavra de Deus. A segunda coisa, irmãos, texto de Tiago 4:7. O texto diz assim, vamos correr aqui um pouquinho, Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus, Tiago 4:7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Essa passagem, irmãos, ela enfatiza a importância de nós nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, confiando em Deus para nos ajudar a vencer toda e qualquer tentação. Há uma necessidade de nós resistirmos. Vem a luta, vem a tentação, vem a adversidade. O que tu vai fazer? Tu vai resistir, mas tu vai resistir com a palavra, porque tu já conhece a palavra. Aliás, tu conhece a palavra e tu tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ministra contigo o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Basta nós escutarmos, porque nós estamos cantando. A presença de Deus, ela é real, irmãos. E a presença de Deus, ela não é real apenas em um culto. Por isso que eu falei, não importa o local onde nós estamos adorando, importa quem nós estamos adorando. E o nosso estilo de vida é um estilo de filhos de Deus que adoram o Pai, em espírito e em verdade. Aí nós chegamos aqui, nós podemos cantar com convicção no nosso coração, com verdades celestiais. A gente vai cantar, então eu adorarei, então eu exaltarei, está entendendo? A sua presença é real. Você consegue entender, irmão? Você consegue entender? Amém? Então eu preciso entender a necessidade de resistirmos. 1 Coríntios 10:13. Um outro texto aqui. Essa passagem aqui, ela nos assegura que Deus nos capacita a resistir às tentações e nos fornece o quê? Uma saída para escapar delas, irmãos. O texto diz assim, ó, não veio, olha só, presta atenção, 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, ponto. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para vocês, para que vocês possam suportar. Irmãos, mais claro do que isso, eu não encontrei para poder compartilhar com vocês. Mais clareza do que isso eu não encontrei. Irmãos, a adoração, por isso que aqui, ó, quer ver? Por isso que nós aqui, irmãos, olha só, irmãos, tu é livre. Fala para quem está ao seu lado, você é livre. Nós vamos fazer um culto aqui. Eu falei para o irmão esses dias aí.
nós vamos fazer um culto aqui de novo, que os varões, eles vão vir de terno e uma gravata. Aleluia. Eu vi. Tá sentindo falta, irmão? Hã? Andrews, tá. Irmãos, nós vamos fazer um culto aqui, que nós vamos vir com terno e gravata. As mulheres eu nem vou falar nada, senão vai dar briga. Vão se levantar contra o pastor, tá? Deixa quieto. Mas nós vamos fazer um culto aí daqui a um tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, vamos fazer um culto aí. Que os varões, eles vão colocar um terno. Teve um dia, irmãos, que a gente combinou, vão vir tudo na beca. Irmãos, eu vi o sapato do irmão Andrews ali, eu não sei de onde ele tirou aquilo lá. Eu acho que ele passou babosa no sapato. Ô, irmãos, brilhava que vocês não fazem ideia. Meteu um nuguete no cabelo e uma babosa no sapato. Cabelinho bem pretinho e o sapato brilhando. Irmãos, eu não sei o que ele fez. Foi bonito de ver, irmãos. Aí chegava os guris, só que os guris não conseguiam levantar os braços, irmãos, para adorar o Senhor. Era tudo braço de jacaré, porque agora o terno é slim. Ele é um terno mais apertado. A roupinha, as camisas, mais, sabe, que os guris gostam de botar o peito assim, aí aquela, lembra, Bernardo? E aquela camisa bem, tá? E aí o cara não consegue levantar os braços. Aí os caras não tinham liberdade. Eu disse, não vou mais fazer culto assim para esses caras. É tudo braço de jacaré, é tudo levanta só o braço aqui, o que está acontecendo? Irmãos, o que eu quero falar para vocês? A roupagem, às vezes, ela está bonita por fora, mas por dentro está tudo podre, irmãos. A roupagem, às vezes, por fora, ela está linda, mas por dentro está tudo podre, irmãos. Não adianta vocês virem aqui de terno, gravata e saião e tá tendo vida de pecado. Não adianta vocês virem aqui com uma camisa e uma calça jeans e tá com vida de pecado. Vocês precisam vir aqui com decência e ordem, mas com o coração em Jesus, cheios do Espírito Santo. Eu estou orando e já creio, irmãos. Eu creio, aqui é corta cabelo, ó, propaganda, 0800, tá? Aqui corta cabelo, irmãos, não vai apenas cortar um cabelo, mas quando ele colocar a mão sobre a cabeça dos caras, os caras vão sair cheios do Espírito Santo. Eu estou crendo. É muito além, irmãos. Mas precisa haver um entendimento, eu preciso ter uma consciência. Não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não veio nada a nós, não vem nada a nós, homens e mulheres, que não fosse comum. E o texto diz, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Não vai vir. Agora, tem uma questão, irmãos. Não vem nada além do que nós podemos suportar, mas às vezes acontece uma falta de caráter e uma sem-vergonhice exacerbada da pessoa, que daí ela vai fazer o seu bem-querer, a sua vontade, do seu jeito, e ela fala assim, não é por causa que eu fui tentado. Foi tentado por quem? A tentação veio, mas não é maior do que você pode suportar. Por quê, Elcio? Porque tu está cheio do Espírito Santo. Tu está cheio da presença de Deus, tu está cheio da glória de Deus, tu está cheio da unção de Deus. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. Então, olha, eu vou te dar a boa nova aqui nessa noite. Ele vai te dar uma saída e você vai escapar. Ele vai te dar uma saída e você vai escapar. Outra coisa que eu quero que você entenda aqui, Salmo 119, verso de número 11. Salmo 119, verso de número 11, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Irmãos, presta atenção aqui. Para que o salmista escondeu a palavra do Senhor no coração? Olha só, é de Bereia tu? É de bereiano? Para que diz? Para que tu falou? Se alguém escutou aí, para que o salmista guardou a palavra no coração? Alguém entendeu? Para quê? Para que foi? Olha aí, ó, eu não falei nada, vocês estão falando. Toda vez que você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, que você recebe a palavra e pega,
Eu tive uma reunião sexta-feira, eu falei, cara, eu vou compartilhar a palavra de Deus com vocês. Não vem para uma reunião comigo, eu sou pastor, sem papel e caneta. Para com essa churumela. Tu anota no teu celular, depois tu nunca mais vê. Vem com papel e caneta e com Bíblia. Aliás, com Bíblia, papel e caneta. Falei ou não falei? Vocês são homens de Deus, os caras que estavam reunidos comigo ali são homens de Deus, homens pela qual Deus tem propósito, tem chamado. Eu disse, olha aqui, ó, vocês precisam ter Bíblia, papel e caneta. Vocês vêm para uma reunião comigo, sou pastor, vem sem nada para anotar, cara, tem alguma coisa errada? Tem. Vocês não vão ruminar a palavra. E aí eu venho para o texto. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Viver de acordo com a vontade de Deus envolve o quê? Guardar a palavra no nosso coração. É o Senhor, como é que eu guardo a palavra no meu coração? Eu sei como é que faz. Qual é que é o salmo que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Alguém sabe? 53? 33, viu? Guarda a palavra no teu coração, já começa a aprender. Começa pelo Salmo 23, então, tu falou que é 23. Alguém de vocês aqui vai trabalhar amanhã? Levanta a mão aí, só quem vai trabalhar. Ixi, rapaz, um monte de gente vai trabalhar amanhã. Amanhã, os que levantaram a mão aí, ó, guardar a palavra no coração. O que é que diz o Salmo 23? Não está aí nada. Hã? Me ajuda? Hã? Aí a gente vai fazer assim amanhã, ó. Já levanta de manhã, aquele bocão, sabe? Aquele hálito gostoso. Quando der o salto da cama, já começa a glorificar o Senhor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, em nada terei falta. Tá, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me falta. E já sai. Eu sei o que vai acontecer no final do dia. Anota num papel, o Senhor, e aí te acorda lendo já. O Senhor é meu pastor, nada, não. O Senhor é meu pastor. Vai começar gaguejando, né? Tem uns que tem dificuldade de ler. O Senhor é... Bota aí, tem aí, Jair. Ó, tem uns que vão começar assim, ó. O Senhor é o meu Pai. Pastor. Pontes. Nada me faltará. Nada me faltará. Eu sei o que eu estou falando. Eu conheço as ovelhas. Tá rindo porque tu foi estudar. Tu teve oportunidade, papai e mamãe pagou para ti, ou o Estado pagou para ti, tu foi estudar. Tem uns que estão aqui que não tiveram oportunidade de estudar. Então eles vão começar assim, mas eu sei o que vai acontecer no final do dia. Eu sei o que vai acontecer no próximo domingo. Ele vai chegar aqui e vai estar assim, ó. Salmo 23. Rafael, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e nada terei falta. Clayson, o Senhor é meu pastor, Salmo 23. E nada terei falta, nada me faltará. Eu sei o que vai acontecer, William. Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Vou começar a estudar e nada terei falta. Vou começar a estudar. O Senhor é meu pastor e eu vou começar a trabalhar e nada terei falta. Eu sei que o que vai acontecer. Sabe por quê? A pessoa começa a esconder a palavra no coração para não pecar, para não errar contra o Senhor, para estar de acordo conforme a vontade daquele que era, que é e que há de vir, irmãos. E a pessoa começa a viver de acordo com a palavra. Guardar a palavra de Deus em nossos corações nos ajuda a resistir às tentações e a viver de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Mais uma coisinha que eu quero separar aqui para vocês é que nós precisamos resistir com a verdade. Efésios, você pode abrir aí a tua Bíblia, capítulo de número 4. Efésios 6, verso de número 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, amém? Amém? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso revestir-me da armadura de Deus para poder estar firme contra as ciladas do diabo. O que o texto está dizendo? O inimigo ele vai se levantar, mas eu preciso estar firmado para poder resistir, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Primeira coisa, a minha luta não é contra tu, contra você, contra ti.
A minha luta não é contra carne nem sangue. Essa era uma hora boa para a gente falar assim, ó, olhar para a pessoa que está do lado. A minha luta não é contra você. Eu não luto contra ti. Não. Essa é a hora boa, irmãos. De tu olhar assim, ó, sabe? Às vezes tá com a tua família na volta, assim, e aquela confusão lá em casa. Aquele tumulto lá em casa. Pai, mãe, tio, vó, tia, sabe? Os parentes, ninguém se dá. É um ranço. Vocês já viram, sabe? Aquele óleo rançoso que fica cheirando mal. Essa é a hora de dizer assim, ó, não, ó, a minha luta não é contra ti. Por quê? Porque a Bíblia diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A minha luta não é contra pessoas, a minha luta é no mundo espiritual. Ontem me mandaram um vídeo aqui da cidade, aí de uma movimentação, e eu falei, a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é nas regiões celestiais. Então a igreja, ela se torna poderosa quando ela começa a orar, quando ela começa a jejuar, quando ela começa a se colocar diante da presença do Senhor. Aí o texto diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Fale comigo assim, ó, armadura, com fé, armadura de Deus. E o texto diz assim, ó, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. A Bíblia diz, estáis, pois, cingido-vos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Precisa ter verdade, precisa ter justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Conhecimento bíblico. Cada passo que dá, está nos pés. Calçai. Tem que andar recitando a palavra mesmo. Embraçando sempre o escudo da fé. Então, irmãos, quando tu vai para a guerra no mundo espiritual, irmãos, eu já fiz e eu faço. Pode ser louco o negócio, mas quando eu estou no meu quarto, às vezes eu meto o escudo aqui, irmãos, da fé. Já pego a espada e já... Cada um tem a sua loucura, irmãos. Eu não sei no que tu crê. Mas às vezes eu estou lá no meu quarto, lá e não, o inimigo não vai se levantar. Agora começou uns negócios aqui, uns olhos rançosos aqui. E aí eu disse, não. Vamos tudo orar. Vamos tudo orar e vamos tudo jejuar. Onde tem pessoas, tem problemas. Onde tem problemas, tem o quê? Às vezes começa a atuar espíritos enganadores. Eu disse, não, esse espírito de confusão não. Já pego a espada, irmãos, é na loucura mesmo, é por fé. Já pego o escudo da fé aqui e já me posiciono, irmãos, mas isso sou eu. Eu só quero que você tenha entendimento que a nossa luta não é contra carne nem sangue. O escudo da fé com a qual podereis apagar os dardos inflamados pelo inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo fica só assim, ó. Pega os dardos e fica assim, ó. A mulher é bonita, olha para ela. Faz o teu marido fazer um empréstimo para comprar um fogão novo. Desrespeita os teus pais. Teus hormônios estão a milhão. Pega a tua gata e vai ter relação com ela. Está entendendo? E aí o dardo vem. E aí quando vê, se tu não está com o escudo, se tu não está preparado, irmãos, ele dá no meio da testa. Aí quando vê, a pessoa está adulterando, está fornicando, está fazendo empréstimo para comprar fogão, está fazendo tudo isso que eu falei para vocês, porque não entendeu a palavra. Irmãos, eu estou tentando ser o mais claro possível com vocês, irmãos. Estou tentando trazer clareza, lucidez para nós como igreja, irmãos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha aí, ó. Aí tu pega a espada do Espírito, mete o capacete na cabeça. E aí quando ele se levanta, tu está preparado, irmãos. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito,
e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Para vencer as tentações, para vencer as dificuldades, eu preciso também me posicionar para poder vencer com a verdade, resistir com a verdade. Então nós não podemos continuar com a mentalidade de querer restaurar esse Adão caído, mas nós precisamos ativar o que? O Cristo ressuscitado, com posicionamento. E agora eu quero falar uma coisa aqui relacionado à igreja mesmo. E quando nós temos um entendimento sobre igreja, irmãos, a compreensão sobre igreja, eu creio, já falei aqui para vocês, já falei para alguns líderes aqui sobre a questão de uma igreja apostólica, sobre os 5 ministérios, a igreja profética, a igreja evangelística, a igreja pastoral. Efésios 4, do versículo de número 11, a Bíblia fala que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Declare comigo assim, para serviço, com fé, para serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os ministérios, os 5 ministérios, irmãos, e quando nós temos essa concepção clara em nosso coração de vencer as dificuldades e vencer as tentações, nós entramos em um outro ambiente, irmãos, de posicionamento, de mentalidade. E aí aqui eu começo o que eu quero ministrar com vocês hoje, sobre a importância, irmãos, de nós entendermos os 5 ministérios. Olha só, para você não esquecer, quais são os 5 ministérios? O primeiro é o segundo, terceiro, o quarto, quinto, o sexto, são 5. O apóstolo, ele tem a peculiaridade de tocar em todos os outros. O enviado, ele tem a peculiaridade de tocar em todos os outros. O profético, ele dá o destino. O evangelista, ele é ousado. Ele vai em lugares onde ninguém quer ir. O pastor é o aliançado. E o mestre, aparentemente é o menor, mas é um dos mais importantes porque dá equilíbrio para a igreja. Tanto é que eu creio que pessoas que querem crescer no Senhor e não quiserem aprender a palavra com os mestres, provavelmente não vão a lugar nenhum. A gente entra num ativismo, e aí a gente anda por um tempo, a gente cansa, e aí eu estou saindo do ministério, eu estou indo lá para a igreja tal, XYZ, porque não estão debaixo do mesmo propósito, não entenderam a visão do reino. Aí começa a se levantar as igrejas rodoviárias, que é aquela onde a gente passa, fica um pouco e vai embora. Começa a se levantar os shoppings gospel, que é onde a gente não tem o produto desejado, a gente pega as nossas coisas e a gente vai embora. O que nos tira do centro da vontade de Deus, para poder mudar de local, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, envolve, sabe o que? Uma palavra horrível, que se chama, que ela é nojenta e asquerosa, que se chama pecado. Por isso, da seriedade do compromisso que precisa se ter com o reino de Deus. Se vocês têm uma liderança aqui que anda em pecado, anda em adultério e fornicação, e vocês estão debaixo dessa liderança, vocês estão debaixo de maldição. Porque existe uma questão aqui que esses dias eu estava ensinando para alguns irmãos que não sabiam. Existe uma forma de pecarmos que é por comissão, e existe uma forma de pecarmos que se chama omissão. Por comissão é quando tu comete o ato, por omissão é quando tu omite e continua fazendo parte daquilo. Que tipo de igreja que nós somos, que tipo de ministério que nós somos? A igreja apostólica, que foi a primeira que eu falei aqui, ela tem a missão do envio, ela tem a visão do envio.
Jesus, irmãos, Jesus ele foi apostólico por quê? Porque ele tinha visão. Surgia lutas, tentações, dificuldades, Jesus andava sempre focado. E hoje, nós somos igreja, somos os pequenos Cristo, com uma mentalidade que precisa ser apostólica, e a gente anda sempre desfocado. Qualquer coisa nos tira do prumo, qualquer coisa nos tira do foco. Comecei a pregação agora, irmãos. Ela vai durar 6 minutos. Qualquer coisinha nos tira do propósito, irmãos. É inadmissível uma igreja aonde olhou torto, não olhou. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade. Acho que eu até vou ter que fazer um examezinho para ver o que é. Irmãos, concordando, irmã? Vou fazer com vocês também, vocês dois. Irmãos, quando eu estou focado em algo, eu estou focado aqui no culto, aqui, às vezes eu estou olhando assim, ó. Eu estou focado e eu estou... Às vezes tu passa do lado, irmãos, eu não consigo te enxergar, eu estou focado. Hoje eu estava focado aqui, irmãos, eu vim reto. A minha esposa, eu vi que ela tocou em mim, ela disse, Elcio. E eu disse, só um pouquinho. Acho que o Regis viu, foi lá pertinho do Regis. Eu só um pouquinho. E eu vim focado. A falta de respeito que aconteceu aqui nessa noite. Os irmãos estavam aqui, chegaram para o culto no horário certo, 7h15, o culto começou 7h17. Eu vim religiosamente focado aqui, e eu vim para pegar o microfone. Quando eu ia subir por aqui, ó. Eu ia dar um atleta, né? Eu ia dar e eu ia subir aqui e ia pegar o microfone. Nem que fosse esse aqui, ó. Eu ia dar paz, irmãos, boa noite. Se coloque de pé, calma. Se coloque de pé e vamos começar o nosso culto. Por quê, irmãos? Porque eu estou focado em algo. Então muitas vezes tu passa por mim, e às vezes o que acontece? Às vezes eu não consigo te cumprimentar. Irmãos, isso não é motivo para nos distanciar. O que nos separa é o quê? É o pecado. Consegue entender? Só que a igreja ela precisa ter um entendimento que Jesus ele andava focado em meio a tudo isso. A mentalidade apostólica é difundir o envio, irmãos. Agora vem o que? Vem a mentalidade profética. Jesus estava anunciando, irmãos, as coisas de uma forma profeticamente, anunciando a sua morte, anunciando tudo que iria acontecer. Nós precisamos pedir ao Senhor e buscar uma direção de Deus, para nós começarmos a vermos na lente de Deus, e não na lente humana. Nós olhamos muito na lente humana, nós não olhamos na lente de Deus. Quando a gente olha na lente de Deus, a gente olha através da palavra, irmãos. E nós temos um sério problema ainda que aumenta um pouquinho mais, irmãos, que nós olhamos somente para a realidade. Olha a realidade econômica hoje. A gente olha somente para a realidade, mas a partir de hoje, quando tu entende que existe o apostólico, existe o profético, você não olha apenas para a realidade, mas você olha com um olhar de eternidade, irmãos. Você começa a mudar a sua concepção. Você não olha apenas para a realidade, você olha para a eternidade. Olhando para a eternidade, a gente bota aqui 50, 100, 200 pessoas para um mercado solidário. Por que nós estamos fazendo isso? Não tem necessidade de fazer isso. Não tem necessidade. Tem uns que dizem, para que usa recursos, dízimos e oferta para isso? A gente usa para tirar a avareza do teu coração, porque a gente não está olhando para a realidade, a gente está olhando para a eternidade. Uma alma vale mais, uma alma, e não é só comida, envolve palavra, envolve oração, envolve muita libertação aqui pelas manhãs no sábado, quando tem o mercado. Então a gente precisa entender, compreender isso aqui, irmãos. E o profético, a igreja ela precisa ser profética, irmãos, porque o profético ele vê na ótica de Deus, porque a realidade ela é passageira. E irmãos, e olha só uma coisa, quando nós entendermos que a igreja ela é apostólica, ela é profética, olha só, presta atenção aqui, é importante você entender isso aqui. Quando tu olha para o futuro, tu não está olhando para a cruz, irmãos. Eu estava falando esses dias para os irmãos, tu olha para a ressurreição, tu olha muito além, tu olha e tu entende, tu compreende que Cristo ressuscitou, e está à destra de Deus Pai, enviou o Espírito Santo, porque tu tem uma visão que ela é o que? Ela é muito além, ela é profética. Por isso eu creio, irmãos,
eu creio nos 5 ministérios atuando na igreja. O evangelista, já estou finalizando, ele difunde o corpo em ganhar almas. Não é 500 pessoas que estão aqui ganhar uma alma, não, é 500 cada um ganhar um. É uma mentalidade evangelística. Que eu digo, eu não vou para o céu sozinho sem arrastar uma multidão. Hoje eu estava com uma irmã e eu vi a colocação, a expressão dela: ai, Jesus, volta logo, volta logo, volta logo. Eu, ei, volta logo. Quer que ele volte logo? Sim, ai, que ele volte logo. Ai, volta logo, Jesus. Está em crise, está em depressão, precisa de libertação. Nós cremos que ele vai voltar logo. Nós não sabemos a hora em nenhum momento, os sinais estão aí, tudo indica que logo ele vai voltar. Quando nós menos nos apercebermos, tá bonito assim? É mais ou menos assim, vocês entenderam? Ele vai voltar. Só que aqui, ó, presta atenção, tem muita coisa para nós fazer, tem muita alma para resgatar até ele voltar. Se ele for voltar amanhã, hoje de noite, cada um de nós pode ganhar, levar uma pessoa a confessar Jesus. Mas se nós ficarmos na expectativa, volta logo, a gente vai ficar dentro de casa e não vai sair nas ruas para evangelizar, não vai para os hospitais evangelizar. E ele vai voltar logo, Maranata, a hora vem. Nós temos que clamar pela volta dele, mas o que eu quero te falar é que a visão evangelística, ela não é 10 ganhar um, mas cada um ganhar um, irmãos. E a visão pastoral, ela precisa... Irmãos, liderança, irmãos, presta atenção no que eu estou falando para vocês aqui. Vocês têm que denunciar os pastores aqui. Os pastores dessa casa. Aliás, só tem eu. Fui mal. Vocês têm que denunciar os coordenadores. Os líderes aqui. Sabe por quê, irmãos? Liderança, pastores, eles têm que ser referência. Eu não estou falando referência, eles têm que ser referência. Referência. Eu tenho uma imagem lá na minha casa, lá, eu podia ter trazido para colocar aqui nessa tela hoje. Lá em Israel eu estava lá, e eu vendo o pastor guiando as ovelhas. Tocando ovelha de trás, andando, as ovelhas indo na frente, e dando com as varadas nas ovelhas de trás. Isso tu não vai enxergar, isso não é pastor. Lá em Israel eu vi mais de uma vez, tirei algumas fotos. A Alessandra já viu, minha família já viu. Pastor indo na frente, dá um grito assim, um negócio meio estranho. E as ovelhas, elas fazem um funil assim, e elas vão tudo atrás. Se ele vem para cá, elas vêm para cá. Eu consegui entender. Quando o Senhor fala, eu sou o pastor das ovelhas. Porque pastor não toca rebanho por trás. Pastor da direção. Quem toca rebanho por trás está guiando vaca, boi, cabrito, cavalo. Pastor da direção, irmãos. É mais profundo do que nós imaginamos. Aqueles que se perdem é porque na maioria das vezes eles não são do rebanho e não se deixam adestrar, não se deixam aprender. Aqueles que saltam fora na maioria das vezes é porque não são do rebanho, ou não são ovelha, ou são lobo. E às vezes a gente fica triste porque o lobo saiu. Só que quando tem pastor, as ovelhas verdadeiramente do rebanho, elas conhecem a voz do pastor. Porque o verdadeiro pastor nunca vai querer que uma das suas ovelhas se jogue no buraco. Ele vai cuidar das 99 e ele vai buscar a que é perdida. Mas será que é a ovelha que está perdida? Eu estou falando para você sobre a questão de nós termos uma visão bíblica, pastoral. Jesus era chamado de mestre, estou finalizando aqui. Por quê? Porque Jesus comunicava, irmãos, as verdades celestiais, as verdades de Deus. Hoje tem muito mestre que não comunica a verdade de Deus.
Tem muitas pessoas que se acham que são mestres, mas não sentam para aprender com ninguém. Que tipo de mestre é esse? Que não senta para aprender com ninguém. Toda vez que eu vejo um homem que diz, eu tenho dom de mestre. Tu senta para aprender com quem? Porque normalmente aquele que é mestre, ele é dotado de quê? De orgulho, soberba e vaidade. Eu sou autodidata. Ele já sai cuspindo para cima. Ele reconhece, mas a igreja não reconhece. Vocês conseguem entender a igreja que ela precisa ser apostólica, profética, evangelística, pastoral e ter um equilíbrio através dos mestres? Se nós quisermos vermos a igreja fluindo, os ministros de adoração estão aí? Nós precisamos ter uma mentalidade apostólica, uma visão profética, um comportamento que seja bíblico e pastoral, um sentimento de Cristo e a condução evangelística. Sabe por quê, irmãos? Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele precisa ser um corpo sarado. Porque toda honra, toda glória, ela precisa ser dada ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Se coloque de pé, quero orar pela tua vida aí.